Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A expansão marítima portuguesa marca definitivamente a história da humanidade. É um acontecimento absolutamente incontornável e que ainda hoje deixa as suas marcas naquilo que é, de alguma forma, o desenho das culturas e das sociedades atuais. A verdade é que a capacidade de relacionamento dos portugueses da época com outras culturas era muito sui generis. E sui generis no sentido em que fomos capazes tanto de levar coisas nossas como de adotar coisas dos outros com a mais absoluta naturalidade. E não foi só nos sítios onde você pensa. Se acompanha este programa, ainda se recorda certamente daquele monólogo em que eu disse 5 ou 6 palavras japonesas que têm origem portuguesa e que significam quase a mesma coisa. Bom, olhando para o português, nós conseguimos entender que o português era e é ainda um cidadão do mundo, sempre de malas prontas. Mas essas malas não estão somente prontas para sair, como também estão sempre prontas para regressar à sua pátria. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97. O tema para este mês de junho, obviamente tem a ver com o 10 de junho, tem a ver com Portugal, as comunidades portuguesas, tem a ver com a nossa língua, Tágides, as ninfas do Tejo em quem Camões procurou encontrar inspiração para aquela epopeia que são o livro Os Lusíadas. Mas aquilo que nós vemos atualmente, e voltando a esta capacidade de ser culturalmente influenciador e influenciável, aquilo que nós vemos atualmente é uma tentativa de homogeneização das sociedades e das culturas, mas que está assente num paradoxo. E este paradoxo é que celebramos a diversidade, volto a repetir, celebramos a diversidade como uma demonstração de democracia, ao mesmo tempo que calamos as vozes dissonantes como uma demonstração de tirania. Por isso, não é de espantar que, nas letras, não em português, mas de um autor conhecido de todos nós, Aldous Huxley, quando ele diz que a democracia permite que pessoas abomináveis cheguem ao poder. Eu acho que ele tem razão. Digo eu, e diz ele, que tentamos perceber alguma coisa disto. E de volta ao nosso estúdio, se eu estou diferente em relação àquilo que você estava a ver no monólogo, é porque a produtora mandou-me apertar o botão a que eu carinhosamente chamo o botão Zezé Camarinha, uma outra figura incontornável da história das praias algarvias. É nosso convidado de hoje, Duarte Branquinho, autor de diversas obras que já vamos abordar. Boa noite, Duarte. Obrigado. Antes de mais, quero-te agradecer porque o convidado para hoje ia ser o professor Jaime Nogueira Pinto. E, infelizmente, por uma questão também de saúde, que ele já está a recuperar, ele não pôde
de estar aqui connosco e tu conseguiste disponibilizar em tempo recorde para virmos aqui conversar. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Boa noite, João. Ora, eu agradeço não só a ti pelo convite, o que é um bom regresso a este programa, e naturalmente por amizade a ti, mas também ao Jaime Nogueira Pinto, que, com quem sabes tenho uma ótima relação. Aliás, vocês recentemente lançaram uma revista. Sim, o Jaime Nogueira Pinto e o Rui Ramos são diretores da revista chamada Crítica e 21, na qual eu também participo, e não só, não é? E muitas outras pessoas. No lançamento, não foi? Sim, num deles já houve 3, já saíram 3 números, sairá um quarto. Associado à revista está também uma coleção de livros. É um projeto cultural muito interessante e que eu aproveito agora, como se diz, para despertar a curiosidade das pessoas lá em casa. Duarte, e comecemos um bocado, e não vamos ancorar, obviamente, a nossa conversa neste meu preâmbulo, mas eu digo que os portugueses são cidadãos do mundo. Eu digo isto com o orgulho de quem é neto de madeirenses, de timorenses, filho de angolanos, de portugueses. Portanto, sou este caleidoscópio, não é? Que surge por causa de uma determinada fase de Portugal. Mas a verdade é que nós somos a soma das nossas experiências e tu próprio tens uma experiência que te faz atravessar, no mínimo, 3 pontos perfeitamente distintos. Sim, tem graça e é curioso começares por aí. Estávamos a falar há pouco sobre isso e é uma curiosidade, mas formadora. Eu, neste momento, gosto de classificar a minha vida como tripartida, porque eu sou lisboeta, nascido em Lisboa, nascido e criado em Lisboa, como se diz, não é? Vivi sempre aqui, estudei cá e tudo, mas cedo tive uma relação já com o centro-norte da Europa, por motivos familiares, profissionais, nomeadamente da minha mãe. E tradicionalmente também, familiarmente, havia muito o hábito de... Hoje é mais comum, mas havia muito o hábito das viagens, de conhecer outros países. Algo que eu hoje vejo que só fortaleceu o facto de ser português e europeu. É curioso como as pessoas às vezes acham que não, que é ficando no mesmo sítio é que se gosta mais desse sítio. Não necessariamente. Não é por acaso que nós sabemos muito bem o que é saudade. Mas hoje, quer dizer, já há uns cerca de 8 anos, tenho também, por causa da minha mulher e também por motivos profissionais, reparto a minha vida entre a Suíça, uma pequena terra junto ao Lago de Zurique, e Lisboa, naturalmente, mas também uma pequena aldeia na Beira Baixa, onde comprámos uma casa e recuperámos e fazemos um pouco uma vida rural. Por isso são 3 realidades totalmente distintas, mas que me permitem, a mim como observador que me conheces de diversas realidades, permitem ver como o mundo está a mudar. Não é? Esta é aquela frase, aquele chavão do o mundo está a mudar. Claro que o mundo gira sempre e muda sempre. Vamos ver para onde muda. Mas neste sentido é bom ver como o mundo está a mudar, mas muda a diferentes velocidades e de forma diferente, realidades diferentes. Mesmo no caso da Suíça, para uma pequena... E neste caso estou a falar só dentro do mesmo cantão. De uma pequena cidade para a capital, as diferenças são mesmo assim substanciais. E no curso de 8 anos eu tenho visto grandes diferenças. E não achas que então... ou eu fui longe demais quando digo que há uma tentativa de homogeneização cultural, independentemente daquilo que é o background e do espaço geográfico, da história? Sem dúvida, não podia estar mais de acordo. Há uma notória homogeneização em curso, um processo de homogeneização em curso, para ironizar, mas... E como dizes, e assente num paradoxo, que é a promoção da diversidade que leva à homogeneização. Ou seja, há aqui os pressupostos estão filosoficamente errados. Sim. Quer dizer, esta Se equação, uma das premissas está errada, esta equação tem que dar sempre 0. Claro. E
Mas há também aquela ideia, eu vejo hoje, por exemplo, como movimentos, como o wokismo, como se chama, e outros. Lembro-me sempre de uma frase do Gomes Dávila que dizia: bem, os participantes de um movimento nunca sabem de onde é que ele veio, nem para onde vai. É aquela ideia de que uma pessoa cai na corrente e deixa-se levar. E sinto que isso acontece com muitas pessoas que, com as melhores das intenções, que é outra das expressões que nós sabemos que com as melhores das intenções se cometeram os crimes mais atrozes, com as melhores das intenções estão lá está, falando no caso português, mas também europeu, e de outros pontos do mundo, naturalmente, a descaracterizar as suas sociedades, a inverter os valores familiares e a estragar principalmente o sentido de comunidade, que é aquilo que, bom, para mim, que acho que a ligação entre o indivíduo e o individual e o universal se faz através de uma comunidade, para mim não podia ser pior. Nós já lá vamos a esse tema, ainda continuando aqui nesta tua vida tripartida, por assim dizer. As pessoas, por vezes, ao não saírem, e por vezes, nem toda a gente tem a possibilidade de sair, mas para isso também existem os livros, os documentários que nos fazem viajar no próprio sítio. Mas tu crees que há uma falta de uma maior mundivisão e este fechar sobre si mesmo também não nos permite, obviamente, valorar aquilo que nós podemos agregar aos outros e receber dos outros? Sim, sem dúvida. Até porque eu lembro, por exemplo, muito jovem, quando ainda não era muito hábito a ver tantas viagens, eu ia regularmente à Bélgica e à Inglaterra, principalmente, e lembro-me, miúdo, falava com os meus amigos e eles diziam: as coisas são assim. Pronto, nós criamos sempre uma ficção do que são as outras realidades que vemos através dos filmes na altura, não era? E do que lemos, da banda desenhada, ou o que seja. E em muitas coisas eu dizia sim. E principalmente nessa altura, nos anos 70, 80, havia ainda, hoje já não há tanto, mas havia muita a depreciação daquilo que era português e nacional. Não é? Lá fora é que é bom, hoje ainda há muito, mas lembras-te, quando nós éramos miúdos havia muito mais isso. O que é português é naturalmente mau, lá fora. Mas responsabilidade nossa. Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa-me colocar a responsabilidade em cima de alguns empreendedores portugueses que não valorizam os seus trabalhadores, cima de alguns governantes portugueses que não valorizam os seus cidadãos. Exatamente. E também em cima de alguns cidadãos que não valorizam alguns dos governantes que abnegadamente tentam trabalhar em prol de todos. E não se valorizam enquanto tal. Sim. Há pessoas que têm vergonha de ser portugueses. Para mim é incompreensível essa afirmação. Mas, bom, cada um lida com a sua consciência. Pode ser do Portugal atual. Se for do Portugal atual... Eu posso ter vergonha do governo português, por exemplo, mas de ser português é mais complexo. E dizias então que já começas a ver lá fora os portugueses a ser valorizados, é isso, mais do que cá? Sim, bem, dou um exemplo em relação à Suíça, onde, bem, tenho um conhecimento relativo, naturalmente. Isto não é nenhum exercício académico, é uma conversa, mas noto, por exemplo, é óbvio que continua a imigração, uma imigração, como se diz, menos qualificada, que é sempre um termo pejorativo, claro, que eu não entendo, como se profissões valessem mais do que outras, mas é claro que há certas profissões, por exemplo, na construção civil, naturalmente, mas há também muitos, e é aí onde conheço muita gente, muitos portugueses na Suíça, que são uma imigração mais recente e imigração qualificada no sentido de pessoas licenciadas e que ocupam cargos médios e até superiores. Por isso, isso mudou muito. Entretanto, a Suíça, como o resto da Europa, apesar de não estar, é óbvio que não está tão má como outros países, pelo contrário, tem sofrido uma onda migratória extra-europeia, como acontece neste momento em Portugal, por exemplo, e que alterou consideravelmente
o modo de vida. Nós já lá vamos, porque temos uma sequência. Claro. Uma sequência Já estava a saltar de... Sabes que nós sabemos conversar, sabemos levar a conversa a bom porto. Ainda antes de abordarmos essa temática, pegando naquilo que tu mencionaste do wokeismo, há uma obra do Ray Bradbury, que é o Fahrenheit 451, que não sei se nos devia preocupar, porque parece que está a acontecer, porque já vamos ouvindo ecos de que alguns dos episódios do 451 eventualmente possam já estar em movimento. Qual é a leitura que tu fazes? Bom, isso é um dos... como sabes, e falávamos há pouco, sempre fui de muito jovem um grande aficionado da ficção científica, e o Ray Bradbury é um dos grandes autores. Esse livro é muito conhecido, foi passado ao cinema. Acho que as pessoas têm a imagem dos bombeiros que queimavam os livros. São bombeiros que pegam fogo aos livros, que iniciam fogos em vez de os apagarem. Isto é curioso, há uma curiosidade que entretanto se perdeu, até nesta ideia da mudança da língua, porque em inglês os bombeiros, à época, dizia-se fireman, ou seja, há uma passagem até no livro em que ele diz, mas o fireman é suposto apagarem fogos. Ele diz, não, mas chamam-se fireman porque põe. Hoje em inglês, politicamente, de uma forma politicamente correta, bombeiros já se diz firefighters, que combatem o fogo, que é para não haver dúvidas, eu acho que é mesmo para cortar as pernas a livros como este. E de facto, bem, o Bradbury tinha uma ideia, como é óbvio, a ficção científica é uma imagem, e no caso do Fahrenheit 451 é claramente aquilo que se chama uma distopia, ou seja, é o contrário de uma utopia, é uma visão do futuro onde as coisas não correm bem e que nos mostra que a tecnologia pode ser mal utilizada, pode levar-nos por caminhos contrários àqueles que queremos. E há um exemplo, além da questão dos livros, os livros nesse livro, na história do Fahrenheit 451, corporizam o saber. E o próprio Bradbury disse, numa entrevista no final da vida, que, já muito velho pelo menos, que a sua intenção não eram só os livros. Ele assistiu até à massificação do saber como hoje temos. E veja, se nós hoje temos o saber ao nosso alcance, não é? Clicamos num telefone, temos em milissegundos tudo aquilo que queremos saber, e se calhar temos gerações extremamente ignorantes. Exatamente. É interessante como é que a massificação do conhecimento não traz, de facto, uma melhoria, não é? Não traz necessariamente. A ideia é essa. Claro que a ficção científica, no início, assentava... Primeiro é indissociável da ideia do progressismo, que a vida do mundo tem um percurso de melhoria contínua, nós vamos caminhar sempre para um mundo melhor, e isto, pronto, a inevitável marcha do progresso, né? Qual é o fim da história? Os amanhãs que cantam. Pronto, nós conhecemos todas essas lindas ideias e sabemos as tragédias que provocaram. Por outro lado, esta ideia de distopia é o lado negro disso. E é curioso que estes dois campos, para generalizar, estes dois campos da ficção científica se complementem, não é? São quase os dois lados da mesma moeda, e para nos lembrar que quando nos prometem grandes coisas, é claro que isto tem um reflexo político, e quando nos prometem grandes coisas e o paraíso na Terra, se calhar é melhor ter cuidado com essas promessas. Este Deus homem... Exatamente, a ideia de que a ciência, a tecnologia vai... Até porque isso está associado, pronto, a ficção científica começa mais ou menos no final do século XIX e depois intensifica-se no século XX, e aí está ligada também, de facto, ao iluminismo e à ideia de que o homem, através da ciência e da técnica, pode desempenhar o papel de Deus, é? E como tal pode criar o paraíso na Terra. E já agora deixa-me mencionar, ainda antes de irmos a 1984, que é uma outra distopia Sim, é outro que tu apresentas aqui, como é que tu lês, por exemplo, um autor como o Harari?
o Harari que fala de facto do Deus homem, não é? Que tem mentes onde parece progressista, mas que agora parece que travou a fundo com esta questão da inteligência artificial e é um dos, e desculpa a expressão, cavaleiros do apocalipse daquilo que a inteligência artificial pode trazer. É engraçado que fales nesse autor que eu não gosto especialmente e acho... Nós aqui falamos de quem gostamos. Claro, exatamente, e quem não gostamos também é muito bom falar. Aliás, ler sempre o que gostamos é mau sinal. É terrível. Eu só leio o que gosto, então é muito mau sinal. E o que gosto neste sentido, as pessoas com quem concordo. Exatamente. É o viés depois da afirmação. Eu costumo dizer a brincar, mas a brincar se dizem grandes verdades, que, e já disse em algumas conferências, eu não estou de acordo integralmente com nenhum dos autores que sigo, muito menos comigo próprio. É uma ironia, mas é verdade. Nós, se formos ler o que escrevemos ou pensávamos com 20 anos, o fundamento se calhar está lá, mas há outras coisas que não, naturalmente. Relativamente ao Harari... No caso do Harari, os primeiros livros, de facto, as primeiras ideias, ele aparece como é uma utopia, é uma nova utopia. Parece que é um regresso, claro, ao século XIX, início do século XX. Quer dizer, vai ser tudo bom, a tecnologia vai permitir... Um pouco, também ele é contemporâneo também da ideia do fim da história, não é? Vão acabar as fronteiras, tudo. Eu acho fantástico essas ideias brilhantes. Pois, eu acho que deve dar algum conforto às pessoas que estão num resort turístico no verão a ler isso e que passam por inteligentes, ou seja, a ler isto no seu círculo de amigos e ao mesmo tempo sentem-se bem com aquilo. É quase um soporífero. Mas entretanto, ele aproveita, como bem dizias, aproveita, porque há também aqui uma janela do mercado, como se diz agora. E de repente, a questão da chamada inteligência artificial veio trazer os medos, lá está, distópicos e outros, e há aquela ideia de que, porque também é o velho dilema da ficção científica. Será que o homem é capaz de dominar a técnica? Será que a técnica se desenvolve a um ponto tal que ela começa a dominar o homem? Não é o Rise of the Machines? Mas aqui nós chegamos, e não querendo tornar esta conversa muito filosófica, mas uma vez que estamos aqui, acaba por ser importante até para os telespectadores e ouvintes da rádio entenderem o que eu e o Duarte Branquinho estamos a conversar, é que tudo depende da utilização que a humanidade der. Está mais do que comprovado que a descoberta do fogo foi uma ferramenta absolutamente determinante para distinguir a humanidade das outras espécies, tornar-nos aquilo que somos agora, mas nós, otários, feitos, não sei se eu posso dizer parvos, produtora, posso dizer parvos a esta hora? Posso, obrigado. E nós, feitos parvos, também utilizamos o fogo para destruir, o que significa que nós temos uma má relação com objetos e coisas inanimadas. Ou seja, nós não lhes sabemos dar única e exclusivamente um bom uso. Certo. Aqui, bem, a questão do fogo é o primeiro grande exemplo desse dilema. É claro que é bom, como arma de defesa, como fonte de calor, como tudo isso, mas ao mesmo tempo também é uma fonte de destruição. De livros, por exemplo. Mas aqui acho que assenta no princípio clássico até dos gregos da desmesura. Acho que as nossas atitudes, a nossa vida deve regrar-se por um equilíbrio, quanto mais não seja, e devemos evitar a hubris, a desmesura. E achas que é essa desmesura que depois nos cria aqui os desequilíbrios que temos que lidar? Nós vamos aproveitar agora este momento e vamos até à nossa rúbrica de direitos e deveres e depois continuamos para conversar com o Duarte Branquinho. Até já. Sabia que as invenções, o design e as marcas podem ser protegidas? Imagino que inventou um produto ou serviço exclusivo ao qual deu uma marca ou design específico. Embora não sendo obrigatório, é aconselhável o registro do mesmo para proteger e fazer cessar a utilização indevida ou punir quem o fizer. O registro faz-se no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
e pode ser feito através da internet ou presencialmente nos mesmos serviços. Depois do registro da sua marca ou design, é possível impedir que outra pessoa os use sem o seu consentimento e também evitar que o seu produto seja retirado do mercado por inviabilidades. Agora já sabe, deixe tudo registado para não ter problemas no futuro. De volta ao nosso estúdio, depois desta rúbrica de direitos e deveres, estamos a conversar com o Duarte Branquinho, entre muitas outras coisas. É autor destes livros, por exemplo, Ideias a Contracorrente e também Amigos Lidos, Amigos Idos, que foi o livro que o fez vir cá pela primeira vez. E então estamos aqui na continuação dessa tua primeira participação e estamos a falar de como existiram autores noutras épocas que... de alguma forma, e aqui é onde eu tenho dificuldade em, por exemplo, olhando para Orwell, para o 1984, isto era ficção científica, isto era George Orwell a dar uma de Nostradamus e a fazer uma profecia em relação ao futuro? Era, mas... Tenho que começar. Eu não resisto a um apontamento filosófico. Há a ideia de uma separação clara entre passado, presente e futuro é sempre muito difícil, não é? O que é passado é o que falámos há pouco antes do intervalo. O que é o presente é agora mesmo, mas isto passa... Como é que definimos isto? Por isso há sempre uma interligação entre tudo. Como Einstein, tudo é relativo. Exato. E aqui eu gosto de pensar, e cingindo-me ao caso do Orwell, e principalmente ao 1984, que é claro que é um livro que olha para o futuro, dá-nos um futuro consoante também à altura o tempo em que o lemos, mas está a referir-se a um passado presente. Portanto, o Orwell há uma inspiração direta que é da União Soviética e do sistema totalitário soviético, isso é indiscutível, e aqui há uma questão que as pessoas gostam muito também de distinguir entre direitas e esquerdas. No caso do Orwell, até era uma pessoa à esquerda, era um socialista libertário, mas totalmente que reprovava naturalmente a União Soviética e o sistema totalitário soviético. Mas na perspectiva do futuro que me perguntavas e que é mais interessante. Sim, se era ficção ou se era uma visão de uma possibilidade. Acho que muitos dos que estão a ouvir-nos e a ver-nos sabem pelo menos a ideia da história do livro, do grande irmão, era o grande irmão que vigiava tudo e todos, através de um instrumento muito curioso, que era a televisão. E aqui o Orwell prevê duas coisas fantásticas. Atenção, o livro chama-se 1984 porque foi escrito em 48. Portanto, acho que é essa jogada. Mas esse trocadilho. Estamos a falar nos anos 40. 48, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, numa fase de reconstrução. Reconstrução e uma fase de afirmação do poder soviético, não nos esqueçamos. Sim, mas uma também. coisa, um período em que a televisão era um objeto raro e ninguém previa a massificação da televisão. Exatamente. Televisão em casa de toda a gente. Ou seja, se eu ler o livro nos finais dos anos 50, 60, em Portugal ainda... não, mas em Inglaterra digo, fantástico. Este autor fez aqui uma previsão acertadíssima. A televisão em todos os lares. Mas se nós lermos o Orwell hoje, vemos mais ainda. A televisão, nós não vemos só a televisão, que é aquilo que aparece no 1984, a televisão vê-nos a nós. Ou seja, a televisão, entre aspas, controla-nos. O que é essa televisão hoje? É a internet, são os nossos telemóveis, que recolhem os nossos dados para fins comerciais e outros, como sabemos, e detectam a nossa localização e tudo isso. Duarte, basta pensar. E como são as coisas, como o ciclo se está a fechar, e acho que, de facto, a humanidade tem que repensar, de facto, naquilo que é para ela. Muitas são as histórias, no início da televisão, de famílias que se vestiam a rigor para estar em frente ao ecrã da televisão, porque diziam, os senhores estão-nos a ver. Estão-nos a ver. Essa ideia de quase o que é que está por trás do espelho. Mas agora estão mesmo. Agora estão mesmo. Estão a ouvir. Isto não é teoria de conspiração nem nada, estão a ouvir. Todos nós
Bem, eu tenho alguns amigos que não usam telemóvel, o que é estranho neste tempo. Mas tenho. Mas quer dizer, que qualquer pessoa sabe, tendo um smartphone, eu adoro esses nomes, né? Smartphone dumb people. Né? É verdade. Mas nós sabemos que se falarmos muito agora de colchões ortopédicos, o mais natural é daqui a pouco, numa das redes sociais que consultamos, aparecer um anúncio exatamente do colchões ortopédicos. Olha, e voltando ainda a 84, uma das coisas que eu acho interessante no Orwell é que, vocês desculpa, não é mudam as moscas e a porcaria é a mesma, é que me parece que aqueles que são as eventuais vítimas da opressão que Orwell pensava mudaram de setor. Ou seja, agora os oprimidos e os calados, os perseguidos e os controlados são aqueles que não afinam pelo mesmo diapasão do mainstream. Sim, é verdade. Hoje, mas em termos... Há aqui uma ligação também, vou dar um salto, já me conheces, um salto quântico, não é? Os saltos quânticos das conversas, mas também é mesmo assim, isto não é um alinhamento... Há aqui uma questão, em especial a partir da instauração da sociedade de consumo, a instauração do que podemos chamar politicamente correto, ou o que é que está a dar neste momento. Veja-se, por exemplo, a sociedade de consumo no seu esplendor, que foi a América dos anos 50, os Estados Unidos da América nos anos 50. Todas as empresas se regiam e tinham cartas que diziam: nós regemos-nos pelos valores cristãos. Havia prédios em Manhattan que iluminavam as janelas de forma a fazer a luz, uma cruz iluminada. E diziam aos seus funcionários, tinham regras nas empresas, deviam seguir os valores cristãos. Bom, eu imagino para qualquer cristão na época dissesse: ora, isto está muito certo, está certíssimo. Mas é curioso que, ao longo dos tempos, esses valores vão-se alterando. E se formos a ver, são os valores que são os valores que estão na moda na altura. Não vamos agora analisar todos, mas vamos dar o salto para hoje. As empresas todas, nós vamos a qualquer loja e tem um símbolo da bandeira do arco-íris e os símbolos os símbolos do wokismo, as palavras de ordem da nova religião autêntica. Mais os funcionários recebem e-mails de o seu comportamento deve regrar-se pelo respeito à diversidade, a tudo isso. Vejamos, chega até a uma questão íntima, que é o caso das casas de banho, por exemplo. Deixa de haver casas de banho separadas. E quando nós pensamos, quais são então as verdadeiras crenças das empresas? Não são nenhumas, a crença é o lucro. Por isso, às vezes, isto é um contraponto de dizer, muitas pessoas que por vezes dizem, as empresas aderiram a esta ideologia e acreditam. É claro que há sempre uns que acreditam mesmo, de facto. Mas o fundamento é, naturalmente, o negócio e o lucro. Isso não há a mínima dúvida. E ainda no 1984, tu mencionas, porque é o que Orwell escreveu, que existia uma fraternidade. E essa fraternidade sabia que jamais iriam viver, digamos, o seu mundo em tempo útil, mas não foi por causa disso que deixaram de batalhar. Exatamente, que é uma ideia que eu acho que está a perder-se nestes tempos, mas vive sempre em nós, e é aquilo que se costuma chamar o espírito trágico do homem europeu. Isso vem da própria tragédia grega, em que o herói sabe que, mesmo que não saia vitorioso, mantém o seu combate até ao fim. É claro que isto é uma parábola das nossas próprias vidas, porque o homem, tendo consciência da sua própria morte, naturalmente não vai deixar de viver por causa disso. Pelo contrário, vai batalhar sempre. E esse é um espírito inspirador na obra do Orwell, sem dúvida. Que apesar de não existir
a esperança deles próprios viverem no seu tempo de vida esse futuro. Essa é uma esperança, é uma esperança, não gosto tanto desse termo, é um sentimento que é o mesmo dos construtores das catedrais da Idade Média. A maioria deles sabia perfeitamente que nunca veria a obra concluída e nem por isso deixavam de participar nela e participando com mas há uma que com o nunca coração. foi concluída e que fica na história, em Málaga, a La Manquita. Sim. Faltou o dinheiro para concluir a última torre e lá está, a torre a meio com a outra completa. Mas acaba por ser uma curiosidade. Se fosse eu, jamais completaria. Mas pronto, sim, hoje até é mais... Não, é conhecida por La Manquita. É conhecida por isso. Exatamente. Olha, Duarte, ainda dentro daquilo que tu olhavas enquanto ficção científica, há um outro livro que é Os Filhos dos Homens, da P.D. James. Que também nos leva para uma sociedade ficcionada, mas que já se começa a ver alguns pontos em comum. Há uns pontos em comum até assustadores. Por exemplo, veja... Para quem não sabe mais ou menos a história, não vou estragar muito, mas a história tanto o livro da P.D. James, como esse livro foi passado ao cinema também, num ótimo filme do Alfonso Cuarón. E traça-nos um futuro próximo em que as pessoas se tornaram inférteis. E não há praticamente crianças. Não vou estender muito mais a história, mas a história roda à volta disso e à volta de um bebé que nasce, não é? Que é naturalmente uma esperança do futuro. Mas é, no mínimo, curioso que estejamos a assistir hoje, por exemplo, a taxas altíssimas de infertilidade nos países ocidentais, no mundo euro-americano, mais concretamente. Não só isso, como também ela retrata no livro uma série de realidades que hoje começamos a assistir e que, quando o livro foi escrito, eram impensáveis, como, por exemplo, campos de refugiados dentro da Europa Ocidental, neste caso em Inglaterra, de uma insegurança permanente, uma classe altíssima que vive entre intramuros, altamente segura, e uma classe média que vive perante o medo de uma violência generalizada, de terrorismo e outra, como nós hoje vemos, as cidades hoje estão muito mais violentas. Há uma classe dos ultra-ricos que vive sobreprotegida e depois isso hoje ainda não acontece, em Portugal e na maior parte dos países, mas certas zonas de não direito em que bandos de selvagens atacam pessoas, atacam os carros e vivem quase num mundo a fazer parecer o Mad Max, não é? Em certas áreas. Por isso é interessante que a P.D. James preveja aquilo que é o mais provável, porque as projeções simplistas dão sempre... O mundo vai voltar a... Eu gosto daquelas expressões, por exemplo, até porque a minha especialização foi nos estudos medievais. O mundo vai voltar à Idade Média. Como se a Idade Média primeiro fosse una e fosse toda má. Durante a Idade Média nasceram as universidades, nasceu a escrita cursiva. Quer dizer, houve muitas coisas que... E não era nada uma idade das trevas, era pelo menos era muito até das cores, até no vestuário e tudo. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Por isso, o futuro não vai ser nem todo árido, nem todo pobre, nem todo brilhante e radioso. Muitas realidades se vão acumular. E esta é uma tendência que estamos a ver. Não quer dizer que seja inevitável, mas é... Olha, e isto leva-nos um pouco para aquilo que é também... por assim dizer, um traço da história de Portugal. Nós podemos dizer que os portugueses foram dos primeiros globalistas, não é? Foram dos primeiros, fala-se na aldeia global que teve início teve a forte participação da expansão marítima portuguesa. Mas, entretanto, por sermos um dos países com uma baixa taxa de natalidade, por sermos um dos países mais envelhecidos, de tempos a tempos
a questão da imigração acaba por ter influência e ter algum peso naquilo que são as conversas entre os cidadãos. Qual é a leitura que tu fazes? O que é que tu vês? O que é que tu conheces? O que é que tu vais lá fora também tens-te apercebido? Tenho, nem de propósito, este programa chama-se Isto é o Povo a Falar. É muito importante este título, porque não são os governantes a falar, não são os teóricos a falar, não são os professores de Sociologia e os mestres em integração que falam. Alguns são professores. Mas neste caso é o povo a falar. Pois. Ou seja, são as pessoas que veem na rua um país que está a modificar-se aceleradamente e que se está a transformar noutro país, diferente daqueles que conheciam e diferente daqueles que os pais, os avós conheciam. É claro que as coisas mudam. A transformação é uma realidade. Apesar de eu recusar naturalmente todas essas utopias, como falávamos há pouco, dos amanhãs que cantam e de que vamos sempre andar para melhor, nós sabemos que não é assim. Não. Aliás, há uma... Os factos são inegáveis. Claro, as coisas... Podemos olhar para a história de Portugal, da Europa, de qualquer outro país. Há momentos e momentos. Há momentos... E dentro dos momentos maus há coisas boas que aconteceram e vice-versa. Isso não... Essa ideia, por isso é que as ideias também do querer regressar a uma época de ouro é simplesmente estúpido. Porque a época não era totalmente de ouro e não podemos regressar. Na questão da imigração, repara, João, como era um tema completamente ausente das conversas em Portugal, seja de café, seja no Parlamento, em todos os níveis, e neste momento impôs-se, é o elefante na sala, como se costuma dizer. O que é que aconteceu? Eu sempre fui um observador destes fenómenos noutros países, até pelo que falámos no início do programa, pelas diferentes imigrações, porque não se pode também classificar a imigração como um fenómeno único, naturalmente. Há sempre o caso de... Em Portugal temos uma ideia pequenina que me incomoda muito, que é achar que só aqui aconteceram certos fenómenos. Um deles é o fenómeno imigratório. E toda a gente diz, os portugueses imigraram para a França, por exemplo. Até porque as pessoas têm memória curta, por regra, e vão buscar o exemplo mais recente. Parece que os portugueses nunca foram para outros sítios. Por exemplo, para o Brasil, um dos grandes fenómenos migratórios da história portuguesa. E há aqui uma grande diferença. Não só há época em que os portugueses emigraram em massa para a França e para outros países, mas principalmente para a França, havia comunidades ainda maiores de imigrantes, que eram as dos italianos e dos espanhóis. Ora, estamos a falar de realidades muito mais próximas. É claro que entram fatores também sociais, de pobreza, mas esses entravam também na comunidade italiana e espanhola que emigrava para a França. Mas estamos a falar de realidades muito mais próximas, de povos europeus, com línguas, neste caso até com línguas neolatinas, muito mais... E, naturalmente, houve sempre clivagens, algum choque social e outros. Vemos com a passagem do tempo, como se diz, essas comunidades integraram-se. Esta é uma daquelas palavras, como a palavra diversidade que usaste no início, que é perigosíssima, porque pode querer dizer tudo e o seu contrário. A integração hoje é vista como uma panaceia. E hoje o que é que vemos os governos a dizer? Não, nós temos que integrar os imigrantes. Devemos integrar os imigrantes. Ora, nessa época, o fenómeno, a ideia era exatamente o contrário. Era, se alguém vem para um país, deve integrar-se. E por isso é que temos muitos filhos de imigrantes portugueses em França, chamados Jean-Pierre, com nomes franceses, naturalmente, tendo uma tentativa de integração. Não vou agora dizer se isto está errado ou certo, quero traçar a diferença do que acontece hoje. Mas muitas dessas pessoas, ao imigrarem, descobriam uma realidade diferente, tentavam respeitar essa realidade e tinham um sentimento quase de agradecimento ao país que lhes dava trabalho ou as coisas que não encontravam no seu país.
é um fenómeno que não acontece hoje. Atualmente. Não acontece muito. Em muitos dos casos, e mesmo é um fenómeno diferente daquele que aconteceu em Portugal, até no início, sempre houve um fenómeno migratório, nomeadamente depois da queda do Império, naturalmente. Houve vinda de... É outro exemplo que eu costumo dar, e tu conheces-lo bem, que é o exemplo dos chamados retornados, portanto, é uma palavra que hoje já não tem o peso negativo que tinha noutros tempos, mas e que eu conheço até familiarmente. Mas estás a ver, quando não tem um peso relativo, mas para mim nunca vai perder. Eu vejo, por exemplo, no caso de minha mulher e várias pessoas da minha família. Não é por mal, é só porque... É mesmo, e não gostam ainda dessa palavra e tudo. Eu acho que deve perder essa carga negativa, até porque se tratavam de portugueses e regressavam à sua pátria. E isso... Neste caso não é? Eu não regressava à minha pátria. Não, mas sim, mas há... Eu entendo a ideia a visão. Mas aqui a questão é que tu vês, por exemplo, um país que também teve um império enorme, mas onde não vês esta questão dos nomes. Olhas para a Inglaterra, e em Inglaterra, olha, o mayor de Londres, ou o primeiro-ministro, ou lá o que é, não é? Sim, Sunak. Já não tem nome inglês. Sim, essas mantiveram... Sim, mas há uma diferença entre as duas... Deixa-me só concluir a questão dos portugueses e vou às diferenças, as ditas métodos de integração. No nosso caso português, todos os portugueses que chegam e que vêm de Angola, Moçambique, da África Portuguesa, quando chegam, e repara, estamos a falar de portugueses, falam a mesma língua, são portugueses, muitos deles têm família cá, têm laços familiares, sabem que a família é da Beira Alta, de onde seja, e mesmo assim houve um choque social, houve uma reação negativa das pessoas que aqui estavam. Como é que, com pessoas que não falam nem a nossa língua, nem sequer... línguas que não são sequer da nossa família linguística, pessoas que são etnicamente diferentes dos portugueses, que têm hábitos culturais que estão nos antípodas dos nossos, como é que se espera que essas pessoas, por artes mágicas, porque lhes atribuímos um documento de identificação, se tornem magicamente portugueses? Mas não achas que esse é o desafio? Que as pessoas possam preservar algumas coisas da sua cultura ao mesmo tempo que respeitam o sítio onde... Olha, ótima passagem para os 2 métodos de integração. 2 minutos. Pronto, 2 métodos, 2 minutos. 2 minutos. Há 2 métodos principais. Em França era o sistema de integração republicano, como se chamava, ou seja, toda a gente tem que ter os mesmos princípios, respeitar os mesmos princípios. E em Inglaterra e também na Bélgica, para dar um país mais próximo de França, havia o método chamado método multicultural, ou seja, as pessoas podiam... Eu lembro-me de, em miúdo, em Londres, ver os funcionários do Tube com o Tube é o metro. Do Metropolitano de Londres, com um uniforme, mas com o turbante, por exemplo. Exatamente, já em uniforme, coisa que em França seria impossível, todos, independentemente da sua origem, tinham que usar a mesma. Uma coisa se revelou, nenhuma dessas formas de integração resultou, e hoje temos visto uma escalada do crime violento e em especial uma vinda de pessoas que vêm com um ressentimento e que vêm simplesmente com um sentido de oportunidade, de apanhar o que querem, seja a nacionalidade, seja um trabalho, seja isto. Mesmo para terminar, não crees que também por causa da atitude das forças ocidentais ou dos poderes ocidentais, algumas populações eventualmente terão razão em estar ressentidas? Bom, isso... Bem, a razão... Bem, o ressentimento é sempre um dos motores da história e é inevitável. E acabamos sempre com a mesma comparação. Eu não estou a dizer que somos todos os terroristas para uns são os libertadores para outros. É verdade. Isso, lá está. Como no caso da imigração, as pessoas também se esquecem. Os imigrantes também são emigrantes. Sempre. Por isso, Duarte, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado mais uma vez por literalmente nos teres safo o programa de hoje. Contamos contigo para uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou. Resta-me agradecer e dizer que amanhã às 22 horas estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Noite.